O seminário Uso de Telas na Primeira Infância, Interfaces e Mundo Digital vai reunir especialistas da saúde, educação e desenvolvimento infantil para debater os efeitos do tempo de exposição às telas e apresentar recomendações baseadas em pesquisas recentes. Então, para conversar mais sobre esse seminário, eu converso agora aqui em nosso estúdio a Jéssica Silveira, que é coordenadora em proteção e desenvolvimento infantil na Plan International Brasil e também ocupa um cargo de secretária executiva na rede estadual. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos começar primeiro o público, né? A quem se destina esse seminário? Quem pode participar? É gratuito também? Pronto, então o evento ele é gratuito, né? Ele é aberto às inscrições, a gente está divulgando nas redes sociais aí dos nossos parceiros. A gente convida, na verdade, toda a sociedade, especialmente os profissionais e técnicos que atuam diretamente com a primeira infância, né? Então, profissionais da saúde, da educação, da assistência, técnicos do poder público, né? E também do Poder Legislativo para estar comparecendo a esse evento tão importante. Perfeito. Eu falei de uma temática do seminário, uso de telas na infância, mas tem outra temática também, né? Então, são duas temáticas em foco. Quais são elas? Isso. Então, o seminário ele tem aí dois objetivos principais. Um é abordar os impactos, né, do uso excessivo das telas na primeira infância e o outro é provocar, né, os parlamentares aqui do estado do Maranhão para a instalação da Frente Mista Parlamentar da Primeira Infância no nosso estado. Então, são dois temas bem importantes, bem relevantes, né, chamando a atenção aí de em todos os âmbitos para a primeira infância no nosso estado. Perfeito. Quem são os palestrantes? Pronto, então na primeira mesa, né, na palestra principal, a gente traz o Rodrigo, que é do Instituto Alana, que trabalhou aí também há 17 anos. Há 17 anos ele atua com foco aí no acesso ao uso das telas, na questão da violência digital. Então, o Rodrigo ele é um convidado especial, né, que vai falar sobre esses impactos, juntamente com a promotora, né, de São José de Ribamar, a Flávia Silva, é promotora. E no segundo momento a gente traz o Vital de Donê, que é o assessor de advocacy da Rede Nacional Primeira Infância, e também a Silvia Abud, né, que vem representando a deputada Marina Elou, que está aí na coordenação da Frente Mista Parlamentar Nacional da Primeira Infância. Perfeito. Agora, essa é uma temática, né, muito constante, né, em vários debates, né, o uso de telas, tanto na primeira infância, quanto também por adolescentes. Tanto é que, neste ano, o presidente Lula decretou uma lei, né, restringindo o uso de celular em escolas, né? E a gente sabe que tem os benefícios e os malefícios. Sim. Na sua visão como especialista, como é que você vê esses dois contrapontos aí? Pronto. Eu acredito que, apesar de ter alguns benefícios, a gente vai precisar limitar, né, o uso desse acesso. Vai depender também da idade, né, dessa criança, desse adolescente, e também vai ter que ser um uso mediado, né, por uma pessoa adulta. Além de tudo, a gente precisa dar atenção ao conteúdo que os nossos filhos, as nossas crianças estão acessando. Então, falando do público do nosso seminário, que a gente tem um foco aí na primeira infância, sim. Então, quando a gente fala de crianças de 0 a 2 anos, né, a orientação é que não haja, né, acesso às telas até 2 anos de idade. Então, na primeira infância, após os 2 anos aos 6 anos de idade, é até 1 hora por dia, né? E se puder evitar, eu sempre digo que é o melhor, né, evitar. E para os adolescentes, né, para as crianças maiores, o uso de 3 horas até 3 horas por dia, né, seguindo as orientações aí dos médicos, né, dos neuropediatras que dão essas orientações. Agora, o que é importante, né, que tenha um conteúdo, que seja um conteúdo educativo, sim, e apropriado para determinada faixa etária. Com certeza. Né? Então, e que o uso das telas não seja o fim, mas seja um meio, mediado sempre por uma pessoa adulta responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Então, isso é bem importante também a gente considerar. Você tocou em 2 pontos essenciais, que é o uso educativo, porque a gente sabe que hoje em dia o conhecimento está na palma da mão, celular, e então as crianças têm acesso a tudo, e essa fiscalização dos pais. Eu acredito que esses 2 enfoques, como você observou bastante, serão também bastante debatidos, né, nesse seminário, né? Acho que com esses palestrantes de peso, esses nomes de peso, né, o que o público pode encontrar, né, nessas palestras, né? Pronto.
O Rodrigo ele vai trazer alguns dados, né, também a nível aí de país, a nível mundial, ele vai trazer alguns dados sobre a questão do uso excessivo das telas, sobre o uso precoce das telas. Ele vai trazer também as consequências e também ele vai trazer, né, junto com a Flávia, né, a promotora que vai estar aqui fazendo também essa mediação, estratégias, né, de como a gente pode também trocar, né, o uso das telas, o uso excessivo das telas por outras interações, né, como o acesso à natureza, como as relações sociais, esportes, né, o esporte. Né, então, existem outras maneiras saudáveis, né, da gente promover aí o desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Perfeito. Olha, esse evento marca a finalização do projeto Ciranda, né, que foi capitaneado pela Plan Internet no Brasil em parceria com a Rede Estadual da Primeira Infância do Maranhão. Qual foi o objetivo, né, desse projeto Ciranda? Pronto, o Ciranda, ele tinha um intuito, né, ele está encerrou agora, na verdade. Então, ele trabalhava com comunidades quilombolas, temáticas relacionadas à primeira infância e relações étnico-raciais. Então, ele é um projeto voltado também para a comunidade, mas também para o público de profissionais da saúde, educação e assistência. Então, o foco principal é promover o desenvolvimento infantil das crianças na primeira infância, com apoio aí do sistema, né, de garantia de direitos, de proteção das crianças e das famílias. E esse é uma das missões da Plan, né, que Exato. é uma ONG muito respeitada em todo o mundo, né? Vamos falar só um pouquinho mais desse trabalho que vocês desenvolvem na Plan, né, voltada para a criança, para proteção também dos direitos, né, da infância, da criança. Perfeito. Então, a Plan International, a gente está aqui no Brasil há mais de 27 anos, né, e mais de 80 anos no mundo. E nós promovemos o direito de crianças, adolescentes e jovens por meio da implementação de projetos, programas sociais e ações de incidência política. E o nosso foco também é o que? Promover a igualdade, né? Então, a gente acredita que todas as crianças e adolescentes podem desenvolver seus plenos potenciais. Então, por isso, a gente oferece os nossos projetos aí, por a gente acreditar no potencial de todas as crianças e adolescentes, principalmente as meninas. Perfeito. Aqui no Maranhão a Plan tem sede, qual bairro, os contatos? Pronto. Então, aqui no Maranhão a gente está localizado no Renascença, né? Ali na Rua dos Guariatãs, número 20. O número vou ficar devendo, que a gente acabou de colocar um número novo, então eu posso divulgar depois para vocês. Tem Instagram, temos Instagram, né? Então Plan Brasil, e também nós temos um site www.planbrasil.org. Jéssica, agora um convite para o pessoal de casa participar desse seminário super importante, né? Pais, educadores, um seminário que vai debater muito essa questão do uso de telas na primeira infância. Vamos reforçar que é dia 20 agora, 20. Os horários direitinho, locais, o local e também as inscrições. Pronto. Então as inscrições ainda estão abertas, né? A gente está divulgando através das nossas redes sociais, Plan Brasil, né? No Instagram, onde a gente também disponibiliza o link para inscrição. E o seminário também dispõe de uma certificação que vai ser emitida pela Escola Superior do Ministério Público. Então, vale super a pena. E a gente convida toda a sociedade, né, todo mundo que puder vir, inclusive dos outros municípios, além de São Luís, né, que estão aqui na Grande Ilha, São Luís, Ribamar, Passo e Raposa, porque, de fato, é um evento muito grandioso que vão trazer importantes reflexões, né, e propostas também com foco na primeira infância. Então, a gente vai trabalhar em um tema que está super atual, né, que é super relevante e super urgente, né? Então, falar de primeira infância é priorizar a fase primordial da vida. Com certeza. Jéssica, obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu volto com você aí no estúdio.